Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 42, de 180. Glória ao bem. 42, de 180. Glória ao bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo falou crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é um dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição, uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem, onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhe possamos fazer. Mas, se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Emanuel Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o título Glória ao Bem. Neste título, Emmanuel utilizou esta passagem quando Paulo, em uma de suas cartas, escreveu para os Romanos, em capítulo 2, versículo 10, quando ele diz: glória, porém, e honra e paz em qualquer que obra o bem. Paulo, então, está dizendo que qualquer que seja a obra do bem, independente onde estiver, temos que dar glória. E Emmanuel vem nos explicar mais ainda em detalhes esta lição. Diz ele que a malícia costuma conduzir o homem
a falsas apreciações do bem. Quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Então, Emmanuel já inicia nos informando que a malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem. Então, são pessoas maliciosas. E ele ainda fala que quando não parta da confissão religiosa, ou seja, essa malícia ela parte de uma confissão religiosa da própria criatura que se dedica, ou então do ambiente de trabalho que lhe é próprio, ou também da comunidade familiar em que se integra, ou seja, ali do grupo familiar. Então, ela pode partir da confissão religiosa, do ambiente de trabalho ou do grupo familiar. E ele fala uma coisa muito importante. O egoísmo falou crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Nós temos que atentar muito para isto, porque muitas pessoas acreditam que o bem, aquilo que é certo, aquilo que é o bem para todos, não é? Só pode nascer das mãos dele, ou dos seus, do seu grupo religioso, do seu grupo de trabalho, ou do seu grupo familiar. Então, Emmanuel está nos afirmando que quando algum de nós, pensar sobre isto, que somente nós podemos fazer um trabalho bem feito, somente nossa religiosidade é que está correta, não é? Ou então nossa comunidade familiar é melhor do que as outras, não é? Então, aí está o grande equívoco. Ele vai nos explicar melhor nesta outra parte. Então, ele ainda vem a reforçar a questão do egoísmo. Ele diz, esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. Então, ele está dizendo que é o princípio ali do egoísmo, né? A coisa bem inferior ainda, de achar que é melhor do que os outros, por isso ou por aquilo. E ele afirma agora uma coisa importantíssima, que ele diz que o bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. É uma coisa que a gente nunca, assim, em todos os momentos está presente isto, mas isso deveria estar presente em todos os nossos dias. Deus é o Pai de todos os homens. Então, se Deus é o Pai de todos os homens, e se Ele tem todos os atributos, não é? Como sabemos, Ele não tem preferência. Deus não tem preferência pela a religião tal ou outra qualquer, em detrimento de outra, né? Ele não tem preferência num grupo familiar em relação ao outro. Ele não vai apoiar mais uma pessoa porque ele gosta mais dela, não é? Na verdade, não funciona assim. O bem flui incessantemente de Deus. Então, o bem vem para todos os homens, independente de qualquer coisa, de classe social, de cor, de credo, de família. Então, o bem vem de Deus para todos,
é como o sol. O sol é para todos, o ar é para todos, Deus também é para todos. Não é assim? E ele continua dizendo que e é através do homem bom que o Altíssimo trabalha. Então veja bem, é através do homem bom que o Altíssimo trabalha. Então Deus precisa de homens bons para que sejam mensageiros dele. E é isso que nós temos que perceber, que ninguém trabalha sozinho. Você não trabalha sozinho, Deus não trabalha sozinho. Deus precisa de homens bons para levar a sua forma de pensar. Então, ele fala que e é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Vamos entender aqui o que vem a ser sectarismo e contumazes. E estéreis também. Sectarismo é intolerância. Sectarismo é intolerância que as pessoas têm umas com as outras. E contumazes é teimosia. Estéreis são inúteis, não é? Então vamos colocando essa tradução, não é? Vamos assim dizer, essa explicação, a gente entender a lição melhor. Então, sectarismo é intolerância que existe. E a gente percebe que existe muita intolerância entre religiões, por exemplo, entre povos, não é? Então, isto chama-se sectarismo. E contumazes são pessoas teimosas, estéreis, inútil. Bom, então, podemos assim entender, e é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra a intolerância que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes teimosos de ações inúteis e sanguinolentas. Então, fica muito claro, não é, para nós, que o que está dizendo aqui Emmanuel, que o homem fica combatendo um ao outro, não é? Existe um combate por esta questão de intolerância, essa teimosia em ações sanguinolentas. Por que ele fala sanguinolentas? Porque realmente, muitas vezes, chega a essa via, não é? Como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, não é? Que Hitler matou milhões de pessoas, dizendo que era para manter a raça pura. Que na verdade não era bem isso, mas ele utilizou esse estratagema, vamos chamar assim. Continua dizendo, por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição, uns para com os outros. Então, ele está dizendo que essas lições espontâneas do céu, que vêm para todos nós, convocando as criaturas para reconhecer essa verdade, não é? Mas mesmo assim continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição um para com os outros. Então, seja no sentido pessoal, não é, que os homens têm essas atitudes, seja de forma também nacional. Uma ideia de que um país é contra o outro, é inimigo, coisa parecida, não é? Então, Emmanuel está dizendo que isso continua. Mas ele diz, o Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja.
Então, havendo o bem em determinado local, o Pai vai consagrar o bem ali naquele local. E continua dizendo, é indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Então veja que interessante. Ele fala para nós não ficarmos focados nos indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Então, quando nós olharmos uma pessoa, que nós não possamos ver as suas vestes, que nós não venhamos a observar a sua cor, ou o seu nível social, não é? Que a gente não olhe esta questão do visual, que nós possamos ver, né, de outra raça, por exemplo, que pode acontecer de nós ficarmos olhando também isso. Então, Emmanuel está nos dizendo para que a gente possa ver o bem que está nele, onde Deus está, por intermédio deles, atuando, que isto é o mais importante. Nesta outra parte diz, que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? É exatamente isso. O que importa esse aspecto? Não é? Um aspecto ruim, mal cheiroso ou coisa parecida. Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor, não é? Então, muitas pessoas fazem chacotas com o nome da pessoa, porque é de outra língua, né? A sua cor, a sua nacionalidade. Então, isso nada importa, não é? Emmanuel diz, anotemos a mensagem de que são portadores. Porque como Deus derrama as suas bênçãos sobre todas as pessoas, os bons é que retêm essas mensagens. Por isso que ele fala, anotemos a mensagem de que são portadores, que são mensagens boas, e aí nós temos que guardar e respeitar essa criatura também, não é? E na conclusão ele fala uma coisa muito interessante. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Olha que coisa magnífica. Então, se uma pessoa, nós estamos vendo que ela está consagrada no mal, então nós não estamos vendo o tipo de pessoa, nós estamos vendo o mal que ela está produzindo. É diferente. Nós não estamos vendo nada de fatos exteriores, não é? E sim a atitude dele, a palavra dele. Então, se a gente percebe que ele está consagrado ao mal, nós somos obrigados, de certa forma, impelidos, né? Eles são dignos do bem que lhes possamos fazer. Então, nós temos que fazer o bem para eles, porque ele é nosso irmão. Então, nós temos que mostrar para ele o bem que nós temos para que ele possa sair do mal, não é? E ele diz também, mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Então, ele já está no bem, não é? Então, nós temos que simplesmente honrar também, assim como Deus honra essa pessoa que já está no bem. Então, ele não precisa da nossa ajuda, vamos assim dizer, não é? Porque ele já está no bem. Agora, o outro que está no mal, este precisa. Nós temos que fazer todo o bem que nos é possível para que ele possa entender o bem. Uma visão
como sempre, de Emmanuel é extraordinária para que a gente possa mudar nossa forma de ver a vida, para que nós possamos renovar nossas atitudes, ter novas visões sobre a vida, não é? Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.